Pronto, podemos começar então? Sim, Hoje eu converso com a filha da dona Olga, a mãe da Fernanda, a professora do Instituto, a mulher que vende Boticário, a ex e excelente articuladora da língua portuguesa da nossa cidade. Nós vamos conversar sobre lugares, Instituto de Educação Monte Santo, sua segunda casa, e vamos também falar sobre a Rua do Beco da Fonte, o Coiqui e lugares que certamente estão nas suas memórias e no seu coração. Hoje o nosso bate-papo é sobre educação, maternidade, empreendedorismo, família, inspirações, uma série de coisas que a professora Núzia está imersa de um jeito ímpar. Ela é uma monte-santense que se destaca por seu profissionalismo, serenidade e, sobretudo, paixão pelo que faz, ou melhor dizendo, por tudo que faz. É com muito carinho que nós recebemos nesse Dedinho de Prosa a nossa querida Valdenúzia Moraes da Silva. Seja muito bem-vinda e, mais uma vez, agradecido por participar daqui do nosso singelo projeto. muito obrigada por todos os predicados aí a mim atribuídos. E é um prazer participar desse projeto, um projeto muito significativo para todos nós monte-santenses, onde nós nos expomos e damos oportunidade para as pessoas nos conhecerem mais ainda. O prazer é todo nosso e eu preciso grafar aqui para os nossos seguidores que a professora é muito humilde, né? Quando eu fui fazer o convite, ela questionou, mas o que que eu vou trazer para o projeto? E eu espero que todos se encantem com o que nós traremos hoje. Inicialmente, eu quero falar sobre família, né? Quais são as maiores lições que a dona Olga trouxe para a sua vida? Bom, minha mãe, são muitas lições, né, que ela passou tanto para mim e passa, tanto para mim quanto para meus irmãos. Ela é o meu porto seguro, né? Minha mãe me dá a cada dia muito exemplo de vida. É uma mulher de muita sabedoria, que sempre está ali do lado dos filhos, incentivando. Em cada projeto que a gente inicia, ela está ali com toda a paciência, com toda a sua humildade, nos incentivando, né? E nos ensinou a ser honesto, a trabalhar, a ganhar o seu dinheirinho com o seu próprio suor, a sermos, cumprirmos com os nossos deveres financeiros, né? E respeitar os mais velhos, não revidar os nossos desafetos com palavras e sim ignorar, para assim haver a paz entre as pessoas. Então, assim, minha mãe é tudo para mim. É a minha base, é meu alicerce, é meu maior exemplo. E como ela sempre fala, né, entre aspas, ela fala, minha filha, estude, porque o estudo é a única coisa que a gente morre e leva conosco, né? Ninguém nos tira, fecha aspas. Então, minha mãe, para mim, é tudo. Daí você agora também é mãe, né? E sobre maternidade. Como é ser mãe de uma adolescente que agora, nessa geração Y, né? Aqui como eu, aqui em casa também, nessa geração milênio, quais são os desafios e quais as principais alegrias proporcionadas por ser mãe de um adolescente? Então, é muito desafiador. Ser mãe já é desafiador, né? E ser mãe solo é extremamente desafiador, né? É uma geração que se importa muito com a cultura da beleza, né? A todo momento quer estar com o cabelo arrumado, a todo momento quer estar maquiado. É um desafio constante. Até mesmo no vocabulário. Às vezes eu me perco no vocabulário. E olha que eu sou professora, eu trabalho com adolescentes, crianças também. Mas, de repente, você ouvindo uma conversa da minha filha, que tem 15 anos hoje, é da geração Y, com as amigas que também são da mesma geração, eu me pego me perguntando o que significa isso, o que é isso, que neologismo é esse que elas estão usando, que gíria é essa, o que significa. Então, assim, é muito desafiador. E, ao mesmo tempo, eu fico indignada com o amadurecimento precoce, né, na cultura da beleza, e também com o poder, o amadurecimento em relação ao conhecimento tecnológico. Quando eu tenho um problema no notebook ou no celular, há minutos atrás, então, eu estava sem saber usar o Instagram, aqui para nós. Nossa, ela rapidinho, ela veio, ela foi, ela
manuseou aí o Instagram e resolveu rapidinho. Então, assim, tem essa tendência, né, da geração Y de serem rápidos e de serem inteligentes. Momentaneamente já resolve. Já nasceram nessa geração, né? Então é sempre um desafio. Para fazer edição de vídeo, então, maravilhosas, daqui de casa também. Você traz a questão de mãe solo, né? Eu queria saber o que você pensa a respeito desse conceito. Então, né, como eu já falei, você iniciar a maternidade é gratificante, é compensatório, mas também é um desafio. E eu sou mãe e pai de Fernanda, né? Então, volto a dizer que ser mãe e ser pai é extremamente difícil. Você se pega, às vezes, em situações que você tem que tomar uma decisão, né? Às vezes um pouco mais severa, e aí você se pergunta depois, será que eu não estou sendo muito rígida? Então, você não tem ali a pessoa do outro lado para ouvir um segundo ponto de vista, né? Então, às vezes, assim, eu me pergunto se eu estou seguindo como mãe, não ser uma mãe relapsa, mas eu sinto também que eu sou uma mãe permissiva, permissiva dentro dos limites, porque eu sei que minha filha, hoje com 15 anos, ela também precisa ser protagonista da própria história, né? Ela precisa ter asas para voar. Então, assim, eu apoio tudo que ela quer, claro que dentro dos limites, né? Eu primeiro avalio, mas é difícil ser mãe solo. Existem emoções que você não tem com quem dividir, né? Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, eu tive um apoio e tenho o apoio da minha família na criação de Fernanda e principalmente da minha mãe, que se dedicou a cuidá-la, principalmente na época da faculdade, que eu trabalhava e eu estudava à noite, então praticamente eu não tinha tempo. Os primeiros balbucios dela eu não entendia, mas minha mãe, que estava ali no dia a dia com ela entendia e passava para mim. Mas, assim, toda a minha correria de trabalho, de estudo, é para ela, né? O tempo que eu estou afastada dando é para ela. É em busca de melhores condições de vida, é em busca de um futuro mais promissor para ela. Então, assim, na criação dela, tanto minha mãe como meus irmãos, né? A figura paterna mesmo, que ela não tem próximo no dia a dia, mas essa figura, ela é representada por meu pai, que é o avô, e por meu irmão, o Ari, que é padrinho dela, né, da minha filha. Então, ela é cercada de amor pelas tias, pelo tio, padrinho, pelos avós, pelos primos e por mim principalmente. Eu, sendo a mãe, eu tenho 2 braços e quero abraçá-la. Se tivesse mais, queria fechar nos meus braços, né? Fechá-la mais ainda. Se eu fosse um povo, né, que tem 8 braços, nossa, eu queria deixar ela cercadinha de amor, de afeto. Mas é como eu disse, né? Ela precisa ser protagonista da vida dela. Eu mostro o caminho e resta a ela trilhar. E você ainda me perguntava o que você tinha para trazer. Eu estou aqui revendo, vendo situações que também acontecem aqui na minha casa. Sim. Sobre a rua do Beco da Fonte, né? A rua do museu, rua que sua mãe tem uma vida dedicada a esse local. Como é viver em uma das ruas mais históricas da cidade? Bom, Rua do Museu, né? Rua da Fonte, Rua Frei Apolônio de Todi. Nós temos aí a sorte de ter uma tríade de denominações para essa rua, que é a Rua do Meu Coração. É a rua que eu não mandei ladrilhar, mas que é o meu cantinho. Aqui eu tenho a minha memória afetiva infantil. Foi aqui que eu cresci, eu e meus irmãos. E essa rua foi passando por várias transformações, né? De pessoas idosas que infelizmente já passaram para o outro plano, de pessoas jovens, porém que já saíram, e pessoas que ainda permanecem aqui na rua. É uma rua que, na época da fonte, nós não conseguíamos dormir pelo barulho das latas na fila, né? Devido àquela seca terrível que houve. Então, assim, é a rua que cedia o museu, espaço cultural. É uma rua que tem várias referências. A rua que o pessoal, os montes santenses, vêm buscar um dos elementos da terra, que é a água. Então, nós somos privilegiados de morarmos aqui na Rua da Fonte. Uma rua tão próxima do centro, né? Uma rua estreita, pequena, mas que também agrega
muitos sonhos, muitos amores. E como tem amores por aí, hein? É verdade. E a respeito da expressão o povo do Coiqui, fale um pouco sobre a influência dos coiquizenses na política, na educação, o seu orgulho em fazer parte desse clã e se essa espécie de expressão, né, te incomoda de alguma forma. Não, não, jamais. Sinto orgulho em fazer parte do povo do Coiqui, né? Uma parte povo do Coiqui, outra parte povo da Pedra Vermelha, que aí é a junção do meu pai e da minha mãe. Então, o povo do Coiqui é um povo acolhedor, é um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que sempre trabalhou na lavoura, na agricultura e que na política nós temos aí trazendo aí de tempos remotos o Laurentino, que é lá do Coiqui, foi prefeito. Nós temos também o Nicolau, né, saudosos os dois, inclusive, que foram prefeitos, e de forma assim mais próxima da minha família, da família da Pequena do Sabino e do Totônio do Sabino, que são meus avós, nós temos o ex-prefeito Edivaldo e o ex-vereador Eliseu Tolentino, ambos irmãos da minha mãe, e atualmente nós temos Rodinei e Marquinhos, que são vereadores. E no nível estadual nós temos aí também o nosso primo Laerte do Vando, que atua aí como deputado estadual. E na educação, nós temos uma vasta presença, né? Nós temos uma vasta presença como professores, como até o mandato anterior, secretário de Educação, na pessoa de Eliseu Tolentino, diretores de escola, enfim. O povo do Coiqui, né, principalmente os contemporâneos, estão aí em vastas profissões, em vastas áreas, na psicologia, na arquitetura, na engenharia, na medicina, na odontologia, na manicures, eletricistas, assistentes sociais, no comércio principalmente, nós temos também uma vasta presença do povo do Coiqui. Então, a prole do Totônio do Sabino e da Dona Pequena, né, que são descendentes da mãe Inês, a qual todos sabem que nas festas de junho a gente faz aquela homenagem lá, é uma prole que, graças a Deus, deu certo, cada um no seu trabalho, cada um na sua profissão, e pessoas íntegras. Não vou dizer que somos perfeitos, não somos a família perfeita, e toda família tem, sim, seus percalços, né, seus problemas, mas, enfim, somos pessoas de renome e somos felizes com esse título, né, de Tolentino, e é isso. E os seus olhos ficam brilhando a falar dos seus parentes, né? Que bom. Núzia, e sobre a sua experiência na Secretaria Municipal de Educação? Eu queria que você comentasse um pouco como foi estar do outro lado, né? Você lidando diretamente com professores e com todo o sistema da educação de modo macro. Como foi? Ok. Então, foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência de muito aprendizado, de desafios, né? Antes, tanto eu como minhas colegas articuladoras, nós tínhamos o público crianças e adolescentes, né? E aí, nesse projeto, nós passamos a ter um público, professores renomados, professores graduados, outros mestres, doutores, enfim. Mas que o nosso propósito ali era fazer um bom trabalho para a educação do nosso município. E com certeza conseguimos, né? E continuamos conseguindo na sala de aula hoje, né? Ali a gente estava mostrando que a gente sabia fazer, sim, além da sala de aula, em prol do alunado do nosso município. Então a gente recebeu essa proposta e estávamos lá na sala da articulação pedagógica, tanto dos anos iniciais como dos anos finais. O tempo todo estávamos trabalhando, articulando projetos, pensando como poderíamos melhorar a educação a partir daquele ponto que pegamos. Então, foi um momento de muito aprendizado, sim, de muita união. Tudo que a gente fazia era em conjunto. Quero até agradecer aqui o convite a partir do ex-prefeito Vando, do então secretário Eliseu Tolentino, do nosso coordenador, que era o Ismael Ricardo, né, que tinha lá a coordenação com as articuladoras, e do professor Raimundinho, que na época do início foi o nosso tutor
em relação à articulação. Então, agradeço a todos. E foi assim, a gente teve o diagnóstico do trabalho dos nossos colegas, professores, e a maneira como a educação estava, e graças a Deus, nesse caminho a gente conseguiu deixar uma sementinha de estratégias, de metodologias, todas a fim de que melhorasse mais ainda a educação do nosso município. Visitávamos todas as 18 escolas. Quero pedir perdão que eu estou um pouco afônica, né, devido às aulas presenciais. Então, nós visitávamos, eu falo nós enquanto articulação dos anos finais, nós visitávamos todas as 18 escolas dos anos finais, levando metodologias com o nosso olhar e aprendendo também. Nossos colegas também foram nossos professores, né? Nos encontros de planejamento, a gente era assim, bem-vindas por por outros nem tanto, mas enfim, o propósito ali era se ajudar, era ajudar. Fui articulanda também, e naquele espaço, naquele momento, eu estava articuladora, mas articulando o quê? A educação para uma boa aprendizagem, um bom ensinamento para o nosso aluno. Eu ia grafar a questão da atuação em relação às visitas, né? Porque vocês sempre iam lá no Otacília, a escola a qual eu trabalho aqui no município, e sempre participaram de todos os eventos que a gente se propunha a fazer por lá. Sim. Só um minuto. E nessa temática de articulação, né, eu aproveito aqui e quero mandar um forte abraço para todas as colegas articuladoras dos anos 2017 a 2020 e principalmente minhas parceiras dos anos finais. Agora eu quero mencionar a respeito da caravana da educação, né, que foi um dos pontos macros da administração de vocês. Conte um pouco como foi essa experiência. Bom, a caravana da educação foi um projeto, foi um mega projeto, né? Foi realmente um projeto de excelência. Esse projeto nasceu de uma proposta do secretário de Educação, Eliseu, e do nosso coordenador, Ismael Ricardo, e nós, enquanto articuladoras, abraçamos essa proposta, e assim, foi um abraço que foi feito não só por nós articuladoras, mas por todos que trabalhavam na secretaria. De modo geral, todo mundo teve uma contribuição para que aquela caravana acontecesse. A caravana consistia em oficinas de língua portuguesa e de matemática, e a gente andou em todos os cantos do município. Claro que tinha o povoado maior daquela região, a gente agregava as outras escolas menores para que o encontro se realizasse ali, e lá nós montávamos a nossa tenda de oficina, nossa oficina lá, né, com várias metodologias dinâmicas, com metodologias feitas com material reciclável e com alguns adornos comprados no comércio, mas que aquilo mostrava uma metodologia, uma estratégia dinâmica e efetiva de aprendizagem para o aluno. Dessa forma, o professor também, no final de cada oficina, ele também produzia aquele material que ele viu durante a exposição das ministrantes, durante a oficina. E foi um momento que a gente sentiu que todos os professores dos anos iniciais, tá, era o nosso público, gostaram do que eles estavam recebendo ali, vendo, porque eles expressavam nos papéis de avaliação que estavam gostando, pediam mais a nossa presença, pediam que a gente voltasse, mas devido à demanda do município, isso não foi possível. Mas a oficina de língua portuguesa era ministrada pela professora Maria Cláudia, pela professora Margarete Pereira e por mim, né, nós três na área de língua portuguesa, e brilhantemente a oficina de matemática pela professora Arnúbia Martins, Luiz Helena e Cristiane Duarte. Todas muito satisfeitas, né? Cada trabalho que a gente realizava, no final, era uma alegria, era uma satisfação. Estávamos todas cansadas, porém, no outro dia já tinha que começar de novo. E com o apoio da secretaria, com o apoio da prefeitura, não nos faltou nada, tá? Foi um mega projeto.
A secretaria tá de parabéns, o secretário estava de parabéns, está de parabéns por esse projeto, e todas nós. O making off dessa caravana era muito gostoso de estar presente. Altas risadas, né? Altos comentários, cantorias, deixou muita saudade. E eu quero frisar aqui também o seguinte: até as pessoas que trabalhavam no setor administrativo, mais burocrático da secretaria, participavam também, substituindo o professor daquela localidade para assegurar a participação do mesmo na oficina. Então, foi tudo muito conectado, foi tudo muito esquematizado para que todos ficassem satisfeitos e todos passassem pelaquela experiência. E acredito que agregou muito para o nosso município. Tá comentando bastante aqui sobre esses grafos aí, Sim, nossa, ela mas era uma das professoras substitutas que não podia faltar. mais importante. A sua vida profissional, ela teve início lá no comércio, né? Você trabalhou inicialmente num mercadinho aqui da cidade e logo depois foi ao Boticário, a loja mais chique da cidade naquele tempo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas experiências, as principais lições tiradas e se foi possível tirar alguma coisa disso do comércio para a sua experiência na sala de aula. Sim, justo. Minha experiência profissional começou muito cedo, desde os meus 12, 13 anos. Incentivada pela minha mãe, eu já fui empreendedora, porque eu tinha uma barraquinha de vender bala. Posicionava aqui na frente da venda do seu Arnaldo, hoje do Biro, aqui na subida da Santa Cruz. Então eu vendia chiclete, eu vendia o zorro, o pirulito, vendia, já dei uma de empreendedora incentivada pela minha mãe. Então toda sexta eu estava ali. Depois eu fui trabalhar no armazém da Terezinha do Zevaldo, trabalhei lá um período atendendo, né? E depois disso fui convidada pelo Edson Tolentino para trabalhar no seu material de construção, já não mais diretamente com o público, né? Mas no escritório trabalhando, controlando estoque, dando entrada em estoque, enfim. Saindo do material de construção Tolentino, eu fui convidada por Gringa, né, uma pessoa muito empreendedora na cidade, para, junto com outros colegas, trabalhar no Boticário. E lá eu fiquei durante 7 anos, tá? Atendendo o povo, perfumando o povo, limpando também. Uma parceria muito boa com a Pituca, que era minha colega de trabalho, né, veterana, a qual quero mandar um abraço para todos que eu citei aqui. E o meu colega de trabalho também, Papá, o Antônio Marcos, que é o Guinha, que hoje está aí na montagem de festas. Então foi um período muito bom. Passei muitas viagens, fiz muitas viagens a Salvador para cursos do Boticário, porque como é uma franquia, né, sempre tinha curso de aperfeiçoamento, quando tinha lançamento de um produto, de um novo aroma, sempre tinha cursos e eu sempre ia. Assim também como ia para entretenimentos. Fiz uma viagem muito significativa, que foi a Costa do Sauípe, conheci muita gente bacana, vi pessoas que eram do alto escalão da marca O Boticário. Então, assim, foi um momento que alavancou minha vida profissional, de conhecimento, né, de autonomia, e isso tudo sempre apoiado por minha mãe, tá? E, paralelo ao Boticário, vieram os concursos da cidade, concurso público. E eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu pensei, eu vou participar de um concurso desse, até mesmo para me testar os conhecimentos que eu já acumulei. E graças a Deus, fiz a prova do concurso e fui aprovada em 2 concursos públicos, o primeiro em 4º lugar e o segundo em 13º lugar, e assim entrei na educação, né, de fato e direito, através dos meus conhecimentos. E ao Boticário e a todos os outros que eu citei, eu sou muito grata, tá? Por tudo que eu caminhei, por tudo que eu comecei. E, a partir daí, fui trabalhar no Instituto e também na Escola Ayrton Oliveira de Freitas, ambas hoje onde eu atuo. E, graças a Deus, sou bem recebida e faço um bom trabalho.
Até hoje você revende os produtos do Boticário, tendo uma clientela que é fiel ao longo dos anos. Eu queria saber qual é o perfil desses clientes que você tem do Boticário. São pessoas que hoje eu considero não só como meus clientes, mas muitos meus amigos. Com o passar dos anos se tornaram meus amigos. Eu tenho uma clientela para dia de sexta-feira, né, que é o dia da feira, sendo os camelôs, não abranjo todos, mas os poucos que eu tenho, eu sento, eu converso, eu procuro saber da vida deles, ele da minha, e assim vendo um produto também, e aí vou recebendo. Tenho também um pessoal que eu visito nas lojas, tem um pessoal que vem me procurar na minha casa para comprar. Outros eu também entrego a domicílio. Há muitos anos, desde quando eu saí do Boticário, eu saí da loja, mas a loja não saiu de mim. As pessoas continuavam me procurando e eu também, mais uma vez, dei uma de empreendedora e resolvi vender, revender os produtos do Boticário. E é maravilhoso você perfumar as pessoas, deixar as pessoas cheirosas, é muito gratificante. E mando um beijo aqui também para os meus amigos, para os meus clientes do Boticário, o Sebasto, né, que é um cliente assíduo, Marcelo, Dudu Cabeleireiro e todos os outros, o pessoal da Aroeira e todos os outros camelôs que me compram também e os amigos que me procuram. E a respeito do nosso alunado, a gente tem uma área territorial gigantesca e o Instituto, com certeza, sempre abraçou uma boa parte dos alunos dos nossos povoados. Afinal, qual é o perfil do aluno da Zona Rural Monte Santense? Realmente, o Instituto é uma escola de grande porte, né? A maior do município, em relação a tamanho, em relação também a número de alunos. Então, a maioria dos alunos do IEMES, quero mandar um abraço aqui para todos eles e também para os meus colegas e para toda a direção. A maioria dos alunos do IEMES vem dessa região, de Tapera de Cima, Tapera de Baixo, Várzea dos Bois, Gameleira, Pedra do Pepedo, Curral Velho, Laje, Lajinha. Aí vem para cá para cima, temos o Acaru, temos Santo Antônio, São Pedro e outras localidades que agora não me vem à memória. Mas são alunos, os da zona rural, vou me referir a eles porque você citou, são alunos respeitosos e que a gente sente que eles querem aprender. Né? Principalmente agora nessa retomada, eles estão assim agitados, né? Pelo fato de 2 anos isolados, mas eles querem o contato físico, eles querem o conhecimento, né? E a gente aos pouquinhos vai passando esse conhecimento para eles e fazendo o diagnóstico da maneira como estão chegando, mas o nosso propósito é que todos estudem e que todos adquiram muito conhecimento e cultura. Durante muito tempo existiu bastante preconceito e os alunos da zona rural eram constantemente ofendidos, sendo chamados de catingueiros, por exemplo. Você lembra dessa época e eu quero saber se isso ainda existe, você ainda sente essa diferença. Olha, Jefferson, essa expressão eu considero que é uma expressão muito remota. Faz tempo que eu não ouço nenhum adolescente, nenhuma criança usar o bullying com essa palavra de catingueiro, né? Até mesmo porque são crianças e adolescentes da geração Y e que estão mais antenados na tecnologia e aí eles usam outra palavra. Mas a questão do catingueiro somos, né? Porque nós moramos na região onde a vegetação predominante é a caatinga. Então, sim, somos catingueiros devido à vegetação. Mas acredito que eu, como meus colegas de língua portuguesa, quando a gente trabalha o tema variedades linguísticas e preconceitos linguísticos, a gente trabalha essa questão de não haver o preconceito pelo modo de falar, pelo o preconceito racial e o preconceito territorial, porque a gente sabe que isso gera um desconforto em quem ouve, né? Então, é uma palavra, sim, que eu considero hoje estar um pouco extinta. Eu estava falando a respeito do antigo magistério que tinha no Instituto, né? Existiam grandes figuras e você viveu essa época primeiro como aluna e depois como professora. Eu queria saber de você que falta faz o curso de magistério para a nossa cidade. Então, né, agora aí a gente faz um flashback dessa época, né? Eu mesmo me formei em 95 em magistério. Então, assim,
Era um momento, né, de muita ansiedade. Os formandos da época, todos ansiosos para chegar ao 7 de setembro, para mostrar uma vestimenta diferenciada, uma vestimenta que ia lhe dar mais destaque, e ansiosos mais ainda para fazer o estágio na sala de aula. E batia um frio na barriga, mas enfim, nós íamos fazer sim. E da época, alguns colegas ficaram como eu na educação, outros foram para outra área. E o magistério é um curso muito importante, mas hoje em dia, né, que já está extinto, mas nós temos aí a pedagogia, que é uma extensão desse magistério, né? É um curso oferecido por uma faculdade, onde você vai se graduar, mas é um curso que lhe dá novas metodologias, né? Deixa você em contato com novas estratégias ativas de aprendizagem, novos princípios na educação e, principalmente, abre um leque de oportunidades de trabalho, que você não fica ali limitado, como era no magistério, pelo menos para a gente aqui, que era só lecionar. Né? Hoje você aí tem a formação em pedagogia, um pedagogo que pode atuar em uma escola ou atuar aí de forma profissional nos anos iniciais. Então, considero sim que é muito importante e que faz falta, mas do ponto de vista como um conjunto, né? Daquele formato, naquela estrutura que nós tínhamos anos atrás. E que eu indico que quem quiser se enveredar aí pela área da educação, faça pedagogia. Maravilha. Pro, você menciona que trabalha no Ayrton e também no Instituto atualmente. E o Instituto é uma escola que está sobre a implantação do militarismo. Você esteve ausente da sala de aula por muito tempo e agora está retornando. Eu quero saber como é que está sendo para você voltar à sala de aula lá no Instituto e com essa nova mudança. Então, é uma emoção voltar novamente a atuar no presencial, né? Quando eu cheguei na sala de aula, eu me senti assim um pouco despreparada, principalmente para escrever no quadro branco, né? Mas que, enfim, e principalmente para mim que sou canhota, tem uma dificuldade maior, mas enfim, é, foi resolvido. Em relação ao militarismo, né, a CPM que está presente lá no Instituto, eu acho muito válido, eu acho muito necessário. Né? As crianças hoje, elas têm uma liberdade que ela acha que, a mesma maneira que ela atua na rua, ou que ela atua em casa, entre aspas, né, não são todas, elas podem atuar no espaço educacional também. E não é assim. E lá, toda a estrutura do CPM é uma formação humana, é para o bem do aluno, do adolescente, da criança. Eles ministram aula para uma boa convivência daquela criança, daquele adolescente na rua, né, na cultura da paz. Então, eu acho muito interessante mesmo e apoio. É gostoso de ver a maneira como eles têm o respeito àquele policial. E aí, consequentemente, nessa onda de respeito, eles vão dando prosseguimento ao respeito às pessoas que eles convivem e aos seus professores. Então, com toda a gama de profissionais que nós temos lá, de bons professores, de todo o corpo docente e administrativo, a presença do policial também emite mais respeito. Né? E eles também estão assim maravilhados. Eu falo eles mais propriamente os do sexto ano, são os quais que eu trabalho mais. Mas acredito que todos são obedientes, fazem a filhinha lá, faz os comandos que eles mandam e vão criando assim uma cultura de respeito, principalmente no hino do seu país, no hino do seu estado, do seu município. Então, sim, é muito interessante e importante a CPM na escola. Pro, agora uma pergunta bem pessoal, né? A sua gestação, ela ocorreu durante a sua graduação no curso de letras, lá na UNEB, no campo de Euclides da Cunha, no campus de Euclides da Cunha. Durante um período, até por falta de sensibilidade de alguns profissionais, você pensou em desistir do seu curso. Porém, alguns colegas e até uma professora em especial te motivou a não desistir e seguir no seu curso. Você lembra dessa situação? E afinal, o que você acha? As gestantes têm a sua condição respeitada enquanto alunas? Sim, lembro dessa situação, né?
é um pouco remota, que foi lá em 2005, mas eu lembro sim. E assim, a minha gestação foi versus graduação. E eu passei por esse problema no início. Como o meu corpo estranhou muito a minha gravidez, então eu, devido à saúde, precisei faltar algumas aulas e acabei que não concluí a grade curricular como deveria ser. Fiquei devendo aí uma disciplina. E aí, a direção, se eu não me engano, a direção da época, ela informou que eu tinha que parar, que eu tinha que desistir, devido a eu não ter concluído a grade curricular. E então, minhas colegas de curso, né, minhas colegas de sala, começou ali aquele burburinho de conversa a respeito do assunto, e chegou até as colegas, as queridas colegas também, Luísa Helena e Edilane Duarte, que não vieram a mim e falaram, não, não é assim, vamos recorrer a isso. Você já fez o vestibular, você passou, tem que correr atrás desse direito. E aí nós fomos procurar a professora, se eu não me engano, na época foi a professora, saudosa professora Suane Vasconcelos, que Deus a tenha, e que ela também, muito prontamente, muito profissional e ao mesmo tempo crítica e humorada, que ela era o perfil dela, ela falou, não, não tem essa de desistir, ela pode pagar a disciplina no turno oposto, e quando ganhar esse bebê, né, ela falava assim, ela faz atividade domiciliar. E aí foi para lá, foi para cá, e sei que a gente foi lá, conversou com a direção, e graças a Deus foi resolvido. Eu continuei no curso, concluí brilhantemente, graças a Deus. E aqui eu quero deixar um abraço para todos os meus colegas de classe, e também para a Edilane e para a Luísa Helena. E foi um momento assim que a gente teve muito aprendizado. Graças a Deus não desisti, concluí o curso. Mas assim, em relação às mães gestantes ter o direito assegurado, hoje em dia acredito que sim, que tem, né? Depois de mim, na minha sala, outras gestantes vieram e tiveram o seu direito assegurado sem percalços, né? Eu tive alguns tropeços, mas graças a Deus lutei e fui feliz. Núzia, como foi a experiência de trabalhar tendo o tio, o senhor Eliseu Tolentino, como secretário de Educação? Então, né? Que façanha, né? Sobrinha e tio, né? Além de mim, tinha também Catiúcia, que era sobrinha, é sobrinha dele, né? Mas assim, a todo momento, o profissionalismo se vinha acima do parentesco. Eu não tinha nenhuma regalia, não tinha nada além do que as outras tinham. E até mesmo não podia ter, né? Nós agíamos profissionalmente. Tudo que as outras participavam, eu participava também, mas como articuladora, como subalterna, e ele o chefe imediato. Então, assim, trabalhar com o Eliseu Tolentino e na Secretaria de Educação, quem pensa que estar lá é sentar atrás de uma cadeira e ficar atrás de um birô, está completamente enganado. Trabalhar com o Eliseu tem que ser proativo, é estar em ação a todo momento. Então, todos os projetos que nós realizamos, né, a iniciativa dele, a iniciativa de Ismael, nós abraçávamos e eles, né, nos davam o suporte, mas que a todo momento a gente tinha que estar em ação. Quando a gente não estava na estrada fazendo as visitas nas escolas, nós estávamos na sala da articulação, projetando, articulando projetos, né, articulando maneiras de melhorar a educação de Monte Santo. E assim eu cito uma gama de projetos que nós realizamos. Né? Nós tivemos aí por 2 anos o concurso de redação, que acontecia, municipal, né, que acontecia no mês de março, 21 de março, onde, em primeiro lugar, tivemos a escola Teresa Alves, da Mandaçaia, tivemos também o Instituto, os adolescentes eram premiados, o professor também, tivemos também um mega projeto que foi a Caravana da Educação, tivemos a premiação dos melhores alunos em português e matemática, com medalhas, tivemos a participação da secretaria no final do ano, nós doávamos cestas básicas para as famílias carentes. Então, assim, é uma lista imensa de projetos que nós lá plantamos durante aqueles anos que passamos pela Secretaria de Educação.
E também tivemos a Olimpíada de Língua Portuguesa, a Olimpíada de Língua Matemática, tudo muito apoiado pelo secretário, pela gestão municipal. Então, foram momentos de muito trabalho. Não existe, trabalhar com o Eliseu não é você estar sentado, é você estar em ação. E isso não era só no setor pedagógico, era em todos os setores da Secretaria de Educação. Já que você traz a Olimpíada, né, eu tenho que fazer um grafo aqui. A Olimpíada da Língua Portuguesa de 2019, ela teve grande destaque sobre a sua coordenação, onde o município chegou a obter a medalha de bronze. Eu queria saber como foi para você estar à frente desse projeto e qual foi o aprendizado que ficou dessa experiência. Estar à frente disso foi um grande aprendizado, foi muito gratificante. Esse movimento começou com a adesão do secretário de Educação, então Eliseu Tolentino, com o cadastro dele na Olimpíada e, consequentemente, com alguém que o representasse. E aí foi feito o meu cadastro, e aí tanto eu como a professora Nívia, ela representando os anos iniciais e eu representando os anos finais, né, Fundamental 1 e 2, e lançamos a proposta, né, para as escolas, e era uma proposta a nível nacional, estava aí na mídia a propaganda dessa Olimpíada. E essa Olimpíada é fomentar, o objetivo maior é fomentar a escrita e a leitura dos alunos da rede pública, culminando em produção textual dentro daquele gênero proposto para cada ano. Então, os professores aderiram à Olimpíada. Antes de trabalhar na secretaria, eu trabalhei na Olimpíada por 2 vezes, com o gênero poema, no qual, tanto no Instituto quanto no Ayrton, no qual o nosso texto passou para a etapa municipal. E a Olimpíada, ela é por etapas, né? Tem a etapa escolar, a etapa municipal, estadual e regional e a final, né? E aí, os professores aceitaram a adesão, trabalharam com seus alunos todas as sequências didáticas, né, que pede cada gênero. E aí a professora Célia Moraes, que foi a contemplada lá da Escola Ayrton Oliveira de Freitas, um abraço para ela. Então, dentro da sequência didática, tinha você fazer um percurso na cidade para que o aluno se inspirasse em algo do lugar onde ele vivia, que era o tema da crônica. E aí elas passaram na frente do cemitério e a menina, um dos mausoléus lá do cemitério chamou a atenção da menina, que foi justamente o mausoléu da nossa querida Tutu. A menina achou tão interessante a decoração, né, daquele espaço, que ela perguntou para a professora, quem está enterrado ali? E aí ela adotou isso como título da crônica dela, tá? Ela adotou como título e aí foi e desenvolveu o texto dentro desse gênero que foi a crônica e foi aprovado pela comissão escolar, que toda a etapa tinha uma comissão de pessoas para julgar os textos dentro dos critérios. Daí foi para a comissão municipal, na qual eu coordenei lá, junto com a professora Edilane Duarte, que foi convidada para avaliar o texto, foi o professor Welber Aquino. E assim, o mais interessante é que esses textos eles eram digitados no portal do programa da Olimpíada e, ao recebê-los, eu, enquanto coordenadora, não sabia de que escola se tratava, nem de que aluno. Eles eram somente numerados. Só depois que foi enviado para a etapa estadual, foi que saiu o nome, né? Eles enviaram para nós o nome para a escola, comunicando que aquele texto tinha sido contemplado para representar a Bahia, entre outras cidades, na etapa regional. Então, assim, dentro da avaliação municipal, a gente também tinha todos os critérios para ser avaliado, que era não fugir do tema, adequação na língua padrão, a coesão, a coerência, referências de autoria, enfim, a parte específica de correção textual. E ela contemplou, o texto de Sara Almeida contemplou esses critérios. E aí foi representar Monte Santo na etapa estadual, lá em Salvador, e lá em Salvador nós não tínhamos contato com ninguém, não conhecia ninguém da comissão que avaliou esse texto, e graças a Deus foi um texto que foi enviado para a etapa regional em São Paulo,
E aí a escola recebeu esse comunicado e passou para a escola e para a menina, para Sara Almeida, de menor. Fomos buscar autorização dos pais para ela viajar, porque a Olimpíada, o SEMPEC, que é a organização da Olimpíada, pagou todo o translado da professora e da Sara, e a estadia lá também, a viagem de avião, a estadia lá, eles pagavam tudo, porque lá elas iam ter oficinas, né, e um passeio turístico um passeio pela a gama de cultura que tem em São Paulo. E um deles foi, elas participaram da Pinacoteca de São Paulo. E lá estávamos nós, a comissão da escola, a comissão da Secretaria da Educação, orgulhosos por vê-las ali, junto a outros alunos do país, né, e por estarmos naquele nível. E à noite, no outro dia, houve a premiação, nós estávamos lá também, e lá ela contemplou ganhando a medalha de bronze na etapa regional. E graças a Deus foi muito satisfatório participar disso tudo. E o maior aprendizado, Joefes, não é a medalha em si, que a gente sabe que é algo material, mas foi todo o percurso que não só Sara, mas todos os outros alunos passaram em aprendizagem de escrita, de conhecimento do gênero, poema, memórias, crônica, documentário. Foi um projeto que eu enviei, assim, o convite para todas as escolas, inclusive o Sedlen, para participar com artigo de opinião e documentário. E, assim, o professor deu oportunidade para que eles trabalhassem, para que eles conhecessem o gênero e produzissem. É uma Olimpíada que só acontece a cada 2 anos em números ímpares, né? Então, ano passado aconteceu no modo remoto, mas infelizmente não deu para trabalhar como deve ser, como assim, o corpo a corpo, mas que colegas trabalharam e que eu admirei muito. Mas foi um trabalho muito gratificante de se fazer. Parabéns para a Célia também, que foi a professora que comandou aí os conhecimentos de Sara. Relato extremamente importante e eu quero saber se você ainda se questiona porque você foi uma das nossas convidadas aqui do nosso projeto. Que A gente bom! está quase chegando ao fim da nossa entrevista, né? Agora eu vou trazer para você o quadro que se chama Aprovo, Reprovo ou Reprovo com Ressalva, né? Assim como matemática, a disciplina de português, ela é uma das mais importantes e também vistas como o terror dos alunos. Aí eu vou trazer algumas situações e você diz: aprovo, reprovo ou reprovo com ressalva. Pode ser? Sei, pode. Primeira situação. Professora, eu odeio verbos. Acho que o importante mesmo é que a gente saiba se comunicar. Eu falando nós vai, a senhora não entende que eu estou indo? Aprova, reprova ou reprova com ressalva? Eu aprovo com ressalvas. Eu acho interessante o aluno conhecer as 10 classes gramaticais, mas não despreza o fato de que não está de acordo com a variedade padrão, não houve comunicação. Houve sim, porém de uma forma inadequada em relação à língua padrão. Próxima situação. Professora, meu avô disse que a escola não dá camisa a ninguém. Eu só estou aqui mesmo pelo Bolsa Família. Mas quando eu completar a idade de sair do cadastro, eu vou cair fora. Aprova? Reprovo, reprovo uma fala dessa, reprovo, infelizmente, porque o sucesso, o caminho de todo cidadão é o estudo, né? Aí eu volto a falar sobre o ensinamento da minha mãe, o que você, abre aspas, o que você aprende, minha filha, você leva com você para qualquer lugar. Fecha aspas. Perfeito. Situação 3. Eu não quero ser professora, pois vocês trabalham muito e ganham pouco. Eu quero é ser engenheiro. Reprovo com ressalvas. Se você tem o dom, né? Claro que o dinheiro é importante, né? Que vai lhe dar a sua qualidade de vida, seu sustento. Mas se você tem um dom e você quer, é uma profissão de respeito, é a profissão que forma todas as outras. Agora eu quero trazer para você o quadro O que o cheiro diz sobre você, né? Já que você trabalha com boticário e conhece todas as essências, aí eu vou trazer alguns mitos que a gente retirou da internet e você diz se você concorda, se é um mito ou se é verdade. Pode ser? Pode.
Primeiro, o hidratante Lily virou meme por ser o hidratante que as mulheres usam para namorar. Afinal, a propaganda é essa mesmo? Mito ou verdade? É verdade, porque assim, ele é muito cheiroso. É uma fragrância que lembra a fragrância francesa. Então, supõe-se que atrai o sexo masculino. B. O Egeu é doce demais. Se usar de manhã dá até enjoo. Mito ou verdade? Verdade. É uma fragrância muito doce, o Egeu. Então, assim, se você vai sair muito cedo, entrar num carro, pegar um ônibus, não é recomendável você colocar muito, porque realmente não, o cheiro fica insuportável. Apesar que é muito bom, se torna ruim. Arbo é o perfume dos héteros tops. Mito ou verdade? Verdade. É o perfume do homem aventureiro, do homem que gosta da natureza. Malbec é o preferido do público masculino. Mito ou verdade? Verdade. E eu incluo também aí o público feminino. É um perfume que vem do vinho e que atrai muito, né? Já lembra aí o álcool e aí é só alegria. Agora, Pro, o nosso tradicional bate-bola. Eu digo uma frase ou sentença e a senhora diz a primeira coisa que vier à cabeça. Certo. Um amor incondicional. Pais e filhos. Um sonho. A realização de minha filha na faculdade. Ser monte-santense é. Maravilhoso. Ser professor é. Trabalhar muito, mais satisfatório. A cada dia você aprende mais. A música da minha vida. Quero flores em vida. Vitor e Léo. Pro, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi uma prosa satisfatória, emocionante, de relatos bastante importantes. Quero te agradecer, pedir para a senhora dar suas considerações finais, dizer que o nosso projeto está de portas abertas, tá? Pode voltar aqui quando achar conveniente. Agradecer ao pessoal que veio por você, que continue conhecendo o projeto, que vejam as outras lives que já tiveram, as outras entrevistas e continuem apoiando e sugerindo o nosso Dedinho de Prosa. Certo. Eu que agradeço, né, pelo convite, agradeço a você, Joef, agradeço toda a sua produção, agradeço os amigos que estão aqui dando um pouco do seu tempo para nos assistir, agradeço minha mãe que está ali de telespectadora, né, minha fiel fã, minha filha, que foi aqui a minha produtora da parte tecnológica, a minha cabeleireira, enfim, agradeço todos. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco de mim. Nós que agradecemos. Até boa noite a todos e até o nosso próximo Dedinho de Prosa. Boa noite, boa sorte.